convidamos para compor a mesa do painel Brasil Sustentável, Impactos Socioeconômicos da Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. Convidamos o administrador Antônio Andrade, vice-presidente de Educação e Pesquisa, mediador deste painel. Antônio Andrade é professor, doutor, administrador, mestre em Ciência da Informação pela UFRJ e doutor em Engenharia de Transportes pela COP UFRJ. Diretor da Escola de Administração Pública da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ. Nosso mediador, seja bem-vindo. Convidamos agora para compor a mesa o senhor Rui César Miranda Reis. Rui César Miranda Reis é administrador e advogado, foi secretário municipal de Esportes e Lazer, secretário municipal especial para os Jogos Pan-Americanos 2007, secretário municipal dos Jogos Olímpicos de 2016. É hoje secretário municipal especial para a Copa de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Recebeu do prefeito ainda a incumbência de ser o organizador dos Jogos Mundiais Militares de 2011, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Convidamos também para compor o senhor José Carlos Pinto. José Carlos Pinto é sócio responsável pela área de... José Carlos Pinto representa também um departamento do escritório da Ernst Young do Rio de Janeiro, responsável pelo estudo Brasil Sustentável, Impactos Socioeconômicos da Copa 2014. Neste momento, o nosso mediador, Antônio Andrade, iniciará os trabalhos deste momento. Boa tarde, é um prazer estar aqui com os dois para tratar desse assunto tão questionado durante algum tempo aí que já se passou, mas felizmente foi concluído com sucesso. Eu caí, me avariei, mas eu garanto que até a Olimpíada eu me curo, né? Então, fica tranquilo. Cada um dos nossos palestrantes terá aí aproximadamente 20 minutos a 30 para sua fala, aí depois, em seguida, se houver possibilidade, a gente abre para as perguntas, né? E damos, então, prosseguimento ao evento. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o carinho do convite, saudar aos colegas administradores, né? Também sou um deles, 9663, dígito 0, em dia com as suas obrigações. A gente vai procurar, dentro aqui da orientação, falar em 30 minutos, né? E sem querer polemizar com algumas posições já colocadas, que são posições de cada um, das suas convicções, nós levamos as convicções e as posições que foram as vencedoras ao longo desse caminho, que, na realidade, começa em 2002, quando assumimos a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e no primeiro diagnóstico identificamos que a cidade do Rio de Janeiro, volto a dizer, a cidade do Rio de Janeiro, tinha perdido, por decisões políticas ou por falhas nas execuções, todos os mega eventos que ocorriam aqui dentro da cidade. Fórmula 1, moto velocidade, entre outros. E o nosso diagnóstico indicava que nós deveríamos fazer desse vetor o principal vetor da política de esporte inclusivo para a cidade do Rio de Janeiro. Trabalhamos com 3 outros vetores. Depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente fala do combate à marginalidade juvenil, a integração da família através da terceira idade, das pessoas portadoras de deficiência, mas nós fomos buscar, nesse grande vetor, nesse quarto vetor nosso, restaurar a cidade do Rio de Janeiro,
toda essa característica que a sua geografia natural já oferecia. Uma cidade com a característica de poder, nos seus limites territoriais, executar todo e qualquer evento esportivo. Vou repetir, todo e qualquer evento esportivo. Criamos um grupo, uma macrofunção, 250 técnicos da prefeitura de todas as áreas, meio ambiente, educação, pessoas portadoras de deficiência, urbanismo, Instituto Pereira Passos, e começamos a analisar o porquê que perdeu, o que fazer para conquistar. E à medida que nós íamos avançando, nós íamos produzindo um livro, um estudo que nós chamamos de Plano de Legado Urbano e Ambiental para a cidade. Começamos em 2002 trazendo, primeiro mega evento da cidade do Rio de Janeiro, um campeonato mundial militar de judô que nós realizamos lá na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E aí, sucessivamente, fomos trazendo 59 megas eventos de 2002 a 2009, concluindo com a vitória da candidatura olímpica. Diga-se de passagem, e a primeira colocação que eu faço, no mesmo projeto, nos mesmos equipamentos, nas mesmas localizações. Isso me permite eu afirmar que a visão estratégica da prefeitura, à época, era a visão que foi a motivadora e conseguiu sensibilizar as entidades internacionais que nos processos de eleições que passamos, sufragaram, e com larga margem de diferença, o nome do Rio de Janeiro contra as outras cidades. Aliás, já peço desculpa que já está desatualizado aqui, né? Falando agora de futuro, nós temos Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, em 2011, a Copa das Confederações, que é o vestibular da Copa do Mundo, né? As cidades que querem se candidatar a ser sede das Copas das Confederações têm que antecipar em um ano o cronograma da Copa do Mundo, a Copa do Mundo FIFA, onde o Rio é uma das 12 cidades escolhidas. Ali vamos acrescentar já a Copa América 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016. Isso eu estou falando só de evento esportivo. Poderíamos incluir também o Rock in Rio 2011, 2013 e 2015. Né? Uma visão muito rápida, né? Esses Jogos Mundiais Militares é a primeira vez em que uma cidade oferece a uma competição de altíssimo nível, apesar de ser uma competição militar. Só lembrar aos senhores que 25% dos medalhistas olímpicos de Beijing são militares. Os grandes, principalmente das repúblicas ditas socialistas, né? E os grandes atletas que se preparam para disputar Londres 2012 já confirmaram a participação no Rio 2011. Então, é top de linha. E eu vou mostrar que é a primeira vez na história que esses Jogos vai atingir um número de atletas já superior aos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Já superior à quantidade de atletas dos Jogos Pan-Americanos. Confirmando o que eu coloquei, os Jogos Pan-Americanos, 5.633 atletas, 6.000 atletas, a diferença de árbitros, a diferença de nações, claro, aqui são os países só, né, que compõem as Américas, 110 delegações mundiais já confirmaram. Nós tivemos uma vila para atleta, e aqui nós temos que ter 3 vilas, que deixam de legado imediatamente residências para os militares. A Copa das Confederações é o vestibular, né? É o vestibular. Pelo menos 5 cidades brasileiras serão sede desse evento, né? Reúne os campeões continentais
e o Rio de Janeiro também já confirmou a sua participação e já está sinalizado que será uma das cidades. A Copa do Mundo, né, é uma decisão que vem sendo amadurecida e perseguida há muito tempo, mas o Rio de Janeiro se coloca como principal ator, oferecendo a possibilidade à FIFA de, nos seus limites territoriais, a FIFA instalar aqui aquilo que bem o desejar. Claro, nós sinalizamos no começo pela partida de encerramento, mas já estamos bem encaminhados para que a FIFA faça a sua sede de atividades administrativas, as suas duas sedes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E se houver algum problema com alguma outra cidade, nós estamos também sinalizando que o Rio de Janeiro estaria apto a receber o evento. E aqui a gente quer começar um bocadinho a falar de algumas coisas. A responsabilidade da organização do evento é da entidade esportiva. Os poderes, os 3 níveis de governo entendem e firmaram posição desde o começo que nós não sabemos organizar nem apitar jogo nenhum. Agora, nós temos e devemos saber organizar a nossa cidade. O que fica de melhor pela realização desses eventos, o que fica de melhor para a cidade? Aquilo que todo mundo chama de legado. E, por responsabilidades contratuais, os legados do Estado e do município são esses 4 legados: a mobilidade urbana, o estádio e seu entorno, o entorno do aeroporto e os terminais portuários. E a União, o governo federal, é responsável por dar funcionamento nos aeroportos, nos terminais de chegada de receptivo dos turistas de navios, e além da parte de segurança, que compete ao governo federal conduzir toda a parte de segurança. E aí, o Zé Carlos depois vai, né, apresentar o estudo realizado pela Ernst Young, e cada entidade tem um foco a ser dado. Esse estudo daqui foi contratado pelo governo federal e está sendo utilizado pelos 3 níveis de governo aqui na cidade do Rio de Janeiro. As metodologias seguem padrões internacionais e foram adotadas especialmente essas literaturas aí, foram seguidas, foram adotadas. E aí são os primeiros dados. Né? Em termos de impactos econômicos potenciais, a Copa do Mundo, e aqui só a Copa do Mundo, depois nós vamos falar de Olimpíada, pode chegar a 183 bi. Por que você está chegando a esse número, gente? Eu vou mostrar aí no projeto. O projeto de 14 é o mesmo projeto de 11, que foi o mesmo projeto de 7, que é o mesmo projeto de 16. São exatamente os mesmos locais e os mesmos equipamentos. Então, quando você soma impactos, você vai somando até aquele evento aquilo que você gastou ou vai gastar. Né? Daí porque, de vez em quando, há diferenças entre números. Né? Mas a responsabilidade na infraestrutura da cidade, 33 bilhões, incremento ao turismo, 9 bilhões, empregos aqui a nível de Brasil, 330 mil permanentes e 380 mil temporários. Haverá uma injeção de recursos para que as famílias, os seus empregados, as pessoas que vierem ser empregadas, nós de 5 bilhões, né? E os 3 níveis de governo arrecadarão pela circulação de toda essa riqueza 16,8 bilhões em termos de tributos. E aí a gente, vou me permitir adiantar mais, depois o Zé Carlos faz
mais alguns comentários, tá? Os investimentos são 33 bilhões, são aproximadamente 70% do impacto direto dessa atividade, né? E aqui nós estamos valorando cada um dos itens: estádios, mobilidade urbana, aeroportos, portos, né? E uma série de outros que a gente vai procurar acelerar aqui para não atrasar muito e provocar o debate. 78% dos investimentos vem do poder público, e aí é uma sinalização, né? A iniciativa privada, ela custa a perceber que ela vai se beneficiar, que ela pode lucrar, que a atividade é o objetivo maior dela, ela ainda custa até hoje em dia a acreditar nisso, o que obriga ao poder público, que quer e precisa desses eventos como acelerador de desenvolvimento de região, né? Ao poder público assumir as responsabilidades. 78% dos investimentos, né, virão do poder público. E aí, impactos diretos: investimento na infraestrutura, 47,5%, né? A Copa do Mundo, né, aproximadamente 47 bilhões, ou 0,26% do PIB médio na economia brasileira, durante o período de 2010 a 2014. São sinalizações, né, bastante animadoras, né, que mostram que um evento esportivo tem muito mais do que a simples competição e da faixa de campeão, sabendo aproveitar, né? O mais importante de tudo, que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 71% do total do PIB das cidades, né, vão representar nessas três cidades, que corresponde a 71%, mas vai ter um impacto de 54%. E aqui estão divididos todas as cidades e os respectivos impactos que acontecerão. Claro, são estudos, as estimativas, né? Falando um pouco de 2016, qual é a diferença? Por que nós ganhamos? E mais uma vez, com todo respeito, não foi só pela imagem do Cristo. Com todo respeito, não foi só pela imagem do Cristo. Leia o dossiê de avaliação das candidaturas, que logo na primeira linha está escrito que não foi o Cristo que ganhou, né? O dossiê é feito pelo Comitê Olímpico Internacional. A diferença entre as cidades: os 3 níveis de governo oferecem todas as garantias. E o governo federal, o presidente Lula, diz mais de uma outra garantia, que é a chamada garantia master. Se houver algum embaraço financeiro do Estado e do município que não possa honrar um compromisso que ele assumiu, esse compromisso imediatamente passa a ser de responsabilidade do governo federal, que o fará. E a diferenciação entre as outras 3 candidaturas: para o Brasil e para o Rio de Janeiro, os jogos, não é? Os jogos pelos jogos são instrumentos de crescimento e de inclusão social. O Brasil passa a ser uma liderança, e é um reconhecimento de liderança continental, e o Rio como capital dos esportes das Américas. Vê o impacto que o turismo já está sofrendo na cidade do Rio de Janeiro por causa desses eventos. E os valores olímpicos, isso é interpretação pela juventude brasileira. O governo federal, o governo do estado e o governo da municipalidade vão desenvolver uma massificação do esporte em comunidades carentes, assim como nós começamos lá em 2002 com as chamadas vilas olímpicas sociais da prefeitura. E aí mais uma outra afirmação, né? Sem crítica nenhuma à mídia, né? O Pan-Americano não deixou nenhum legado. Pô, o maior legado é 2011, 2014, 2013 e 2016. São as mesmas, absolutamente as mesmas instalações que foram feitas para 2007. O que você faz de diferente? Você aumenta a capacidade sem destruir. Exemplo, o Engenhão, ele é projetado para 60 mil, foi construído com 45 mil, nós vamos precisar de 60 mil
para a Olimpíada. Atrás dos gols, naquele rebaixo, tem estrutura suficiente para tubulares, 7.500 de cada lado. Né? Londres vai fazer um estádio de 60 mil lugares. Terminou a Olimpíada, ele desmonta, está até nos oferecendo a sucata, né, de ferro, vai virar um estádio de 25 mil pessoas. Né? Não vamos cometer o erro, né, do Japão, o estado de Sapporo, né, capacidade de 90 mil espectadores, a cidade tem 50 mil moradores. Né? O planejamento desses eventos, eu não falo só dos jogos, não, desses eventos, o planejamento foi feito em rigorosa observância ao plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, vigente à época. Nós vamos mostrar isso aqui na frente. Nada foi feito fora do que a Lei Maior Urbana Municipal determinava. O governo federal fez exaustivos estudos mostrando a viabilidade econômica e a sustentabilidade para todos os investimentos. Há uma perfeita integração dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, são as mesmas instalações, o mesmo local, a mesma vila, e com isso daí você melhora consideravelmente a acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro. A transformação social, o engajamento, só o governo federal pretende investir na juventude 1 milhão de jovens aqui no Rio de Janeiro. Promoção internacional, Estado do Rio de Janeiro, promoção internacional do Rio e do Brasil, e atender as expectativas daquele cara que patrocina, que banca o custo desses jogos, né? É o anunciante dos jogos. E aí aquela afirmação: não existe centralidade. Os jogos não estão centralizados na Barra da Tijuca. O que existe centralizado na Barra da Tijuca é um conjunto de equipamentos esportivos próprios do poder público municipal, que nos desonerou em 2007 de pagar pela aquisição da terra. Exemplo, Autódromo de Jacarepaguá, exemplo, Rio Centro, para ficarmos só por aqui. E os jogos, como os jogos militares, como a Copa das Confederações, como as Olimpíadas, acontecerão em 4 áreas da cidade e não concentrado na Barra da Tijuca. CEC. E em cada uma dessas áreas daqui, o plano diretor da cidade obrigou ou definiu uma ação a ser executada pelo poder público municipal. Começando aqui em Deodoro, onde estão todas as instalações das competições de tiro, de triatlon, de o esporte radical, equitação. O poder público tem a obrigação, diz o plano diretor, aqui você pode construir equipamentos, mas você, poder público, tem que dar de contrapartida uma demanda que essa população sofre, ou seja, transporte. Diz aqui na região, e aqui eu estou falando toda a Zona Sul, né? Esse nome é porque internacionalmente é conhecido, mas estou falando Lagoa, Aterro do Flamengo, né? Copacabana, Burro. E aqui diz assim, aqui você não pode construir nenhum equipamento esportivo. Quando muito, você pode retrofitar alguma coisa existente. E aqui nós vamos realizar tudo dentro da praia, na água, no Aterro do Flamengo, não vamos construir nada. Nessa área daqui, que inclui o engenhão e inclui a zona portuária, diz a lei, o plano diretor, a lei maior da cidade do Rio de Janeiro, é o seguinte, olha aqui, aqui você pode estimular e tudo, mas você tem que dar atrativo ao investidor para que essa área venha a desenvolver. E quando nós fizemos o Pan-Americano,
através de uma modificação da legislação urbanística, melhor dizendo, nós transformamos a região do Engenho de Dentro, ali onde é o Engenhão, que era uma zona industrial fechada, só podia ter indústria, e as duas indústrias falidas, a indústria do trem e a indústria do papel, né? Nós transformamos, com o apoio importantíssimo da Câmara dos Vereadores, em uma região de uso, de diversos usos, comercial, serviço, demos gabarito para a iniciativa privada construir, e essa região daqui passa por uma transformação. Se vocês quiserem, eu posso te dar um dado. Antes de 2007, um metro quadrado ali no entorno do Engenhão valia R$350. Hoje em dia, você não compra nenhum lançamento por menos de R$1.570, um metro quadrado. E nessa área daqui, que não é toda a Barra, e apenas, né, os limites de Salvador a Lente, Abelardo Bueno, Ayrton Senna e a Avenida das Américas, nessa área daqui, onde estão concentrados todos os equipamentos da Prefeitura, a determinação para que você estimule a iniciativa privada a investir. Então, parcerias, como foi o caso da Vila Pan-Americana. Mas o grande legado que acontece com esses mega eventos é que nós vamos conseguir, até 2015, integrar por um sistema de transportes moderno, que são os BRTs, nós vamos conseguir integrar todas as 4 regiões da cidade. BRT, trem, metrô, interligados. Uma malha viária de grande porte que estará concluída. Aqui, ó, o aproveitamento dessa área toda daqui é da Prefeitura, que é o Autódromo de Jacarepaguá, né? Para o Pan-Americano, nós aproveitamos os espaços ociosos e construímos o Maria Lenk, que, mais uma vez, será perfeitamente utilizado na Olimpíada de 2016, desfazendo, assim, aquela informação que o Maria Lenk teria que ser demolido, né? Nós temos a Arena, belíssimo equipamento, e nós temos o velódromo, mais moderno aqui, da América do Sul, do Rio de Janeiro. Essa área toda daqui pertence à municipalidade e será transformada, o autódromo sai daqui e vai para Jacarepaguá, e essa área daqui vai ser transformada num centro de desenvolvimento de talentos esportivos, e toda essa área daqui vai ganhar um complexo de serviços que atenderão às demandas do Rio Centro e atenderão às demandas dos moradores aqui dessa área. Com isso daí, a iniciativa privada adquire parte desse terreno e com esse dinheiro daqui a Prefeitura investe na construção, juntamente com o Governo Federal, na construção do Centro Olímpico de Treinamento. O vídeo é rapidinho, é para vocês terem uma visão de todas as áreas. Welcome to the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games Master Plan. All sports will be staged within the city of Rio de Janeiro in 4 venue clusters. Among the lush forests of alongside the iconic beaches of Copacabana, and in the vibrant and thriving neighborhood of Barra, with all venue clusters linked by a high-performance transport ring and a network of Olympic lanes. 7 years from now, this site in Barra will have been transformed as it becomes the home of the Rio 2016 Olympic and Paralympic Village. Chega a área do Rock in Rio. Long-term development plan. Chega a área do Rock in Rio. A iniciativa privada constrói, o governo federal auxilia no financiamento. Exclusively for our athletes. The Barra cluster will host nearly 50% of Rio 2016 competitions. At the existing Rio Centro, já está pronto. 2 Paralympic sports will take place. The Media Village is right next door, and just across the street are the IBC, NPC, and the Olympic Park,
which will host 10 Olympic and 11 Paralympic A sports. área do autódromo é ali o Morro de São João. A legacy that started during the São Rio João. 2007 Aqui dentro do autódromo de Pan American Jacarepaguá. Games, the Olympic Training Center will provide world-class training for athletes Isso in tudo dentro do 22 autódromo. sports. A first of its kind in South America, this facility will operate these venues for decades to come. Also in the Olympic Park is the first of 4 Rio 2016 live sites, creating a urbanização celebration dessa área. sport within each venue cluster. Lateral do autódromo de Jacarepaguá, que vai se ligar à vila do outro lado, vai ser uma via exclusiva dos atletas A new e six-lane dirigentes. highway will link Barra to Aí a zona nearby. oeste da cidade do Rio de Janeiro, de This Odó, cluster will host equestrian in a stunning setting. já existe do Pan-Americano. Additional sports will include modern pentathlon and fencing. Tudo isso daqui existe no Pan-Americano, está construído, pronto, acabado, moderníssimo. The centerpiece E a of the única world construção will be nova the que nós Yates vamos Park, fazer. a venue geared to youth with mountain bike, É um BMX, grande canoe, parque kayak, temático de esporte radical que fica como legado para aquela juventude. A juventude daquela área de lá é a juventude onde ocorre os maiores índices de atos infracionais de jovens até 19 anos. The state of Aí o Engenhão está the pronto, Olympic Stadium will be será usado para o atletismo. spectators cheering athletics. Nearby is the legendary Maracanã, que entrou em órbita a Copa do Mundo e do jeito que cada Copa já fica para 2016. Olympic ceremonies filled with all the passion of a uniquely Brazilian celebration. Maracanãzinho mais do que pronto. And right next door, the Maracanãzinho Arena will host volleyball. Sambódromo, The start and nós finish vamos of fazer a the saída, a Olympic chegada da will be maratona e used with the spirit o of Rio tiro in com arco. Sambódromo, home of the legendary Carnaval. Aqui a Ambev assume a responsabilidade de uma parceria com o prefeito, ela melhora aquele acesso do setor de arquibancada perto dela. Marina da Glória, o concessionário atual, investirá na infraestrutura, mas a concessão é nossa, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por isso a gente não gasta dinheiro. A terra do Flamengo já está pronta, Will be né? some of the most scenic ever. Throughout the city, the passion of Brazilian fans will be infectious. But on the Copacabana sand, that spirit will truly come to life. Praia de Copacabana, se não tiver, né, o vôlei, eles não deixavam nem a gente se At Down candidatar. Beach, huge A crowds maratona will come saindo together lá do to watch forte. triathlon and marathon swimming. Copacabana, o triatlon pela Avenida Atlântica. Rowing and canoe kayak. E aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas. In the stunningly Estádio de remo beautiful também part está of the pronto. city, and at the foot of the Já acabado. iconic Corcovado Mountain. A pista, só nessa condição que ela tem os 2 quilômetros exigidos, qualquer outro sentido que você pretenda dar, você não vai cumprir aí durante os 2 quilômetros. All this in a city where the passion of the people makes events unforgettable. The Rio 2016 Olympic and Paralympic Games will transform a city, inspire a continent, and energize the Olympic and Paralympic movements for generations to come. I hope you will join us in Rio de Janeiro, where you can live your passion. Rio 2016. Quanto é que custa a competição? Quanto é que custa os jogos? Né? Chegar o atleta comer que come pra cacete, né? Quanto é o embarque dos animais, a mordomia de transporte dos dirigentes. Os jogos custam, em termos de reais, 5,6 bilhões de reais. Desse dinheiro daqui, os 3 níveis de governo só injetarão recursos se houver débito, se houver negativo aqui para eles. O comitê organizador, leia-se Comitê Olímpico Brasileiro, ele arrecada com a venda de imagens, com a venda de produtos, com a venda do direito à exploração da internet, o que ele recebe do Comitê Olímpico Internacional para ajudar a organização dos Jogos. Então, aqui só se houver menos, né? Só se houver vermelho que o poder público injetará algum recurso. E assim mesmo já está fixado que esses recursos não passarão
de 2 bi, menos de 50%. Agora, o que se gasta com a cidade? O que fica para a cidade? Investimentos da ordem, preço de fevereiro de 2009, de 23,2 bilhões de reais, naqueles itens, né? Naqueles itens. Aqui, ó, nesse orçamento não está incluído segurança pública, não está incluído, é um orçamento totalmente fechado do governo federal, né? Aqui está incluída infraestrutura, desenvolvimento do turismo, aqueles 4 itens que eu passei, né? E desse orçamento daqui, os 3 níveis de governo sinalizam com possibilidades para iniciativa privada de até 13 bilhões, parceria público-privada, a construção da Vila Olímpica, se quiser explorar ou arrendar um equipamento esportivo, tudo bem, há a possibilidade, ou um sistema de transporte, a possibilidade de 13 bilhões para iniciativa privada. E a prefeitura, né, voltando a dizer, né, nós temos estas responsabilidades aqui, chamando a atenção que o Rio de Janeiro, por ter sido, né, capital do Império, capital da República, sei lá o que, né, nós temos aqui a divisão com o Estado. Meio ambiente, a responsabilidade da prefeitura e a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, barra e zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mas os demais itens são de nossa responsabilidade. E aquilo que eu falei, nós criamos desde 2002 um dicionário, um BISAL, que foi a base da nossa candidatura. Esse plano de legado urbano foi a base da candidatura da Olimpíada 2016, que é um diagnóstico de cada ponto da cidade, onde dessas 4 áreas vai passar alguma coisa, desde a lâmpada queimada até a mega intervenção do sistema de transporte. Isso daí foi um trabalho realizado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de coordenar, com 250 funcionários efetivos e concursados da Prefeitura. Há uma sinalização muito forte da Prefeitura, aquilo que o Mauro estava falando, de sinalizar. Além daquela candidatura, há uma possibilidade aqui para o porto da cidade do Rio de Janeiro. Então, a Prefeitura tem apresentado reivindicações ao Comitê Olímpico Internacional de levar alguma coisa a mais para o porto, já que você tem uma infraestrutura praticamente parada, né? São investimentos da ordem da Prefeitura agora, iniciais de 4 bilhões de reais, né? E a possibilidade aí de uma série de atividades, inclusive com gabaritos, né, aumentados. Transporte, falar rapidamente, né? A ligação da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a ligação Barra Penha Aeroporto, antes de ter 5. Na realidade, isso daqui são as linhas monocromáticas do Dioxiares do tempo do governo Carlos Lacerda, né? Era um estudo tão moderno na época, continua moderno hoje em dia, né? E a ligação C ligando o Deodoro à Barra da Tijuca, né? Agora o prefeito decidiu também pela implantação do BRT vindo da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, de Deodoro para o centro da cidade, e vai haver um VLT ligando o centro da cidade do Rio de Janeiro, um bondinho articuladozinho, né? Aí eu vou passar rapidamente, né, gente? Senão há um ligeiro traçado. Já está iniciada essa obra, né? Essa daqui é que dá um pouquinho mais de trabalho, são 3.000 desapropriações, já tem umas 500 desapropriações prontas, concluídas, e o Tribunal de Contas aguarda o governo federal liberar o recurso do BNDES para que o edital venha para a rua. A Transolímpica também, que é a ligação importantíssima para o coração do subúrbio, né? Também o edital já está prontinho para ser colocado aí na rua. E o que é o BRT? É o ligeirinho de Curitiba, é o ligeirinho de Beijing, é o ligeirinho que vai estar em Nova York agora sendo implantado, né? Que custa 10% do que custa o metrô. Aí é do governo federal, a revitalização do aeroporto Tom Jobim. E o meio ambiente é aquilo que eu falei a vocês, né? Nós temos
uma divisão de competência, Estado e município do Rio de Janeiro. Mas as principais ações estão aí, né? São compromissos de candidatura e o desafio maior, que é a rede hoteleira. E nós estamos falando de hotel, aqui nós não estamos falando de motel, não estamos falando de aparte hotel, nós estamos falando de hotéis, estabelecimentos hoteleiros, né? O nosso dossiê diz claramente, o Rio de Janeiro atende a necessidade de 40 mil quartos, tá? O que nós queremos fazer? Sair da dependência dos navios, dos 8 navios, e trazer todas essas possibilidades de construção de quartos para a zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Já há uma sinalização do Comitê Olímpico que pelo menos 4 mil quartos poderão ser de início colocados lá. Tá? E aí, o que aconteceu com o PAN? Né? 10 bilhões na economia, 3,5 dos governos, 6,7 da iniciativa privada, 178 mil pessoas contratadas em todo o país, apesar do PAN ter sido no Rio de Janeiro, 55 na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um estudo oficial produzido pelo governo federal, tá? E fez parte da nossa prestação de contas. E aí, a sinalização, oportunidade para todos nós, administradores, engenheiros, arquitetos e qualquer profissão. O mercado está altamente aquecido. Né? As principais demandas agora, nesse instante, né? Quem quiser ganhar um dinheirinho também, as sinalizações, né? Do que vai ter também muita demanda, serviço de locação, equipamento, né? Previsão dos jogos por ano, né? E os investimentos públicos e privados, estimativa de financiamento, estimativa do BNDES de 1,3 tri. 1.000 turistas, isso daí o Ministério do Turismo já concluiu essa avaliação, 1 milhão de turistas na cidade do Rio de Janeiro, 500 mil é bota, porque é carnaval e réveillon a gente bota na cidade, né? Alguns números, o que aconteceu em Beijing, né? Dados oficiais do governo, né? E nós não temos razão para não acreditar nesses dados, né? Vancouver, Jogos de Inverno, Londres, os impactos, e o Rio de Janeiro. Dados do dossiê. Acho que eu consegui concluir. Peço desculpa, claro que se a gente fosse alongar aí, a gente fala o dia todo. Tem mais alguma coisa. Tá, mas agradecer muito aí o convite, estou à disposição para futuros questionamentos. Muito obrigado a todos. José Carlos, por favor. Do convite. Queria também, como carioca, agradecer e parabenizar o Rui César por todo esse esforço que a Prefeitura tem feito. Acho que todos nós aqui que vivemos na cidade temos um legado muito importante que já começamos a usufruir desde a época dos Jogos Pan-Americanos e com certeza serão multiplicados aí ao longo desse período que vai até 2016. Bom, o estudo ele é bastante detalhado, bem completo. Ele não aborda somente os aspectos econômicos, mas também aspectos socioambientais. Acho que todos receberam uma versão eletrônica do estudo em CD. A gente também está disponibilizando o estudo no site do CRA, de forma que eu vou fazer uma apresentação razoavelmente dinâmica, destaquei alguns pontos mais importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês e ao final estou à disposição para discutir algum tema que mais interessa. Eu acho que é importante também que eu vou tentar dar uma perspectiva da iniciativa privada. O estudo ele foca alguns aspectos que eu considero bastante importantes, mas como o Rui colocou ao final, existem muitas oportunidades que os trabalhadores e as empresas podem capturar a partir desse conjunto de investimentos bastante relevantes que serão feitos por conta da Copa do Mundo. Importante ressaltar que o estudo ele foi feito sob uma premissa de tentar isolar um cenário com Copa e um cenário sem Copa. Algumas das premissas que nós utilizamos e até questões metodológicas
certamente difere do estudo que foi mencionado anteriormente e, consequentemente, apresenta resultados diferentes. Bom, um histórico, esse estudo faz parte de um contexto, de uma série denominada Brasil Sustentável, que tem como objetivo projetar tendências, fazer indicações, permitir análises do ponto de vista de longo prazo. Esses estudos aqui desses setores, mercado habitacional, consumo, energia, indústria e agroindústria já estão disponíveis no nosso site. Eles apresentam projeções de longo prazo até 2030. A decisão para se fazer o estudo específico para a Copa decorre do volume de investimentos que a Copa vai gerar, da movimentação econômica correspondente. Em termos metodológicos, nós utilizamos a denominada matriz insumo-produto estendida do IBGE, ou seja, desde a demanda, né, desde o insumo até o produto que é gerado, consequentemente toda a repercussão econômica que é resultante desses investimentos. Consideramos os impactos diretos, indiretos e induzidos, ou seja, a partir dessa movimentação econômica ocorre uma elevação, um chamado efeito renda-consumo, né? Você aumenta a renda e, consequentemente, gera consumo, que é uma repercussão econômica também importante. Analisamos 55 atividades econômicas, 110 categorias de produtos e 10 perfis de renda e consumo. Eu já mencionei, além dos aspectos econômicos do estudo, a gente também fez uma análise setorial, né, os PIBs de cada uma das cidades-sede, qual é o impacto, a projeção de impacto no PIB de cada uma das 12 cidades-sede. Simplesmente não tratamos os aspectos relacionados às oportunidades e os benefícios da Copa, mas tentamos trazer também aqui uma discussão, um foco sobre as questões do gargalo, dos riscos, das condicionantes relacionadas à Copa do Mundo. Sem dúvida, os benefícios serão bastante significativos, no entanto, os desafios também são igualmente importantes. O estudo indica que o efeito, né, o que nós chamamos de efeito cascata, o efeito bola de neve, enfim, a repercussão econômica dos investimentos que serão feitos na ordem de 30 bilhões de reais, investimentos diretos, terá uma repercussão econômica que, somada, quase que quintuplica o volume dos investimentos. Isso já dá uma ordem de grandeza, né, do benefício, do que significa a organização de uma Copa e a razão pela qual diversas cidades se candidataram a serem sede da Copa do Mundo. Esse total de investimentos, em torno de 30 bilhões, está representado aqui por investimentos de 22 bilhões, investimentos diretos em infraestrutura, despesas operacionais para a organização, os comitês organizadores gastarão em torno de 1 bilhão, e as despesas realizadas pelos visitantes estrangeiros, ou seja, turistas internacionais que virão ao Brasil para acompanhar a Copa do Mundo, direto ou indiretamente induzidos pela Copa do Mundo, em torno de 6 bilhões. Impacto sobre a renda de 63 bilhões, um número aqui de impacto sobre o nível de emprego de 3 milhões e 600 posições ano. Não significa que são empregos permanentes, ou seja, se eu dividir por 4, e no período de 2010 a 2014, serão gerados 3 milhões e 600 empregos ano. Eu gostaria de... Bom, alguns setores que serão fortemente beneficiados, o Rui já comentou alguns deles: construção civil, alimentos e bebidas, prestação de serviços, utilidades, serviços de informação, turismo, hotelaria, etc. O importante é que a Copa do Mundo, acho que ela já começou para nós, né? A Copa do Mundo do Brasil já começou agora, em 2010, logo após o término da Copa da África do Sul. Como iniciativa privada e como consultor, eu tenho acompanhado um conjunto muito grande de empresas que já estão se mobilizando no sentido de desenvolver produtos, de desenvolver soluções e, consequentemente, capturar oportunidades decorrentes de Copa do Mundo. Os investimentos já começaram a ser feitos, não só sob o ponto de vista do setor público. As cidades-sede possuem comitês organizadores, os estados correspondentes possuem comitês organizadores, o governo federal possui um comitê, um grupo de trabalho que coordena as ações da cidade. Existe um comitê organizador constituído em função da FIFA, e nesse, inclusive, eu estou diretamente envolvido. Então, há uma mobilização muito grande. Muitas coisas não são necessariamente vistas
porém, há já a atividade econômica gerada em torno da Copa do Mundo ela é bastante significativa e já iniciou. Acho que vale a pena mencionar, o Rui comentou alguns dos eventos que acontecem só por conta de Copa do Mundo. Existe um conjunto muito grande de outros eventos que antecedem a Copa propriamente dita. Além da Copa das Confederações, que é um grande teste, né, antecipa o teste da Copa em um ano, em 2013, começou na Copa da Alemanha em 2006, a gente tem outros eventos chamados Ancillary Events. Por exemplo, o primeiro grande evento que vai acontecer de Copa do Mundo no ano que vem, um evento chamado Preliminary Draw. É a seleção, é o sorteio da fase de classificação. Envolve mais de 200 países, entre 2.000 e 3.000 visitantes. Espero, Rui, que esse evento seja no Rio de Janeiro. Ainda não foi comunicado oficialmente, esperamos que seja. Sem dúvida, nós nos beneficiaremos bastante desse evento. Vocês imaginam, tem mais país membro da FIFA do que da ONU. Então, eu estive na África do Sul durante esse evento, em 2007. É impressionante o que isso representa do ponto de vista de exposição internacional na mídia da cidade. No caso, foi em Joanesburgo, do país. Então, acho que todos nós observamos aqui a exposição internacional da África do Sul, né? Há sempre um grupo muito forte da sociedade, talvez da imprensa, que critique a questão de legado, mas eu acho que, com certeza, o saldo da África do Sul é extremamente positivo. As obras que foram feitas, a gente tem aqui exemplos espetaculares que já aconteceram, que é o caso do Pan-Americano. Bom, eu vou acelerar um pouquinho os dados numéricos, até porque o estudo ele apresenta tudo isso e eu não gostaria de ser repetitivo. O total daquele investimento de 22 bilhões, ele está representado por esse conjunto aqui de estimativas. Mais uma vez, é importante ressaltar que isso aqui representa o valor incremental, né, do cenário com Copa. Então, se a gente observar um exemplo clássico aqui, aeroportos, 1 bilhão e 200. Evidentemente, o governo hoje já incluiu, ele sinaliza 5 bilhões de investimentos, 5 a 6 bilhões de investimentos em aeroportos. O nosso número é 1 milhão e 200, que representa o valor incremental, necessidades adicionais que estão sendo feitas em termos de investimentos nos aeroportos, especificamente, por conta da Copa do Mundo. Então, foi um estudo, evidentemente são projeções. E destaco também o valor de investimento em mídia, 6 bilhões e meio, é um valor muito significativo, né? Esse ano a gente já teve algum destaque, algumas empresas brasileiras que já pela primeira vez fizeram investimentos na Copa do Mundo da África do Sul, foram patrocinadoras oficiais da FIFA. A gente sempre teve patrocinador de CBF, mas patrocinador da FIFA foi pela primeira vez e os investimentos são bastante significativos. E todo o conjunto de empresas, né, e setores que estão diretamente ou indiretamente vinculados a esses investimentos são beneficiados. Eu posso dizer, por exemplo, na minha empresa, hoje eu tenho um grupo de 15 pessoas que foram contratadas simplesmente para trabalhar não só com Copa do Mundo, mas com Olimpíadas também, e esse número está crescendo. Na realidade, eu aproveitei um grupo interno que já tinha e contratei outros 15 profissionais. Vocês imaginam o que isso gera de repercussão no conjunto de toda a sociedade. A gente está recebendo diversas empresas, né, como consultoria, diversas empresas que têm interesse em se estabelecer no Brasil. O Rui mencionou provavelmente o escritório da FIFA, já está, o representante da FIFA já está no Rio de Janeiro, o escritório da FIFA ainda não foi aberto, mas provavelmente será no Rio de Janeiro. Você tem uma empresa chamada MET, que já está no Rio de Janeiro, tem uma empresa chamada HBS, que é responsável pelo broadcasting, que já vem para o Rio de Janeiro, eu tenho reunião com eles agora na sexta-feira da semana que vem, vão se instalar no Rio de Janeiro. E diversas outras empresas que têm manifestado interesse de investir por conta de Copa do Mundo, né? Não necessariamente todas essas empresas virão para o Rio de Janeiro, mas com certeza a nossa capacidade de atrair esses investimentos para a nossa cidade é bastante significativa. Um dado importante também do estudo que a projeção apresenta diz respeito ao fluxo de turistas internacionais. O Brasil está estabilizado nos últimos anos na ordem de 5 milhões de turistas. Impressionante, esse número não tem mudado, não tem flutuado. Caiu num histórico um pouco maior e se estabilizou em torno de 5 milhões de turistas internacionais. O estudo indica que nós vamos ter uma alavancagem bastante significativa. Aqui a linha amarela representa o cenário com Copa do Mundo.
E a gente vai ter aproximadamente 3 milhões de turistas adicionais visitando o Brasil por conta de Copa do Mundo no período que vai de 2010 a 2014. E isso já acontece, né? A gente tem recebido com bastante frequência, nesse momento ainda não turistas, mas pessoas de negócio, né, que vêm ao Rio de Janeiro, vêm ao Brasil já iniciar discussões e preparativos em relação à Copa do Mundo. A Copa, a questão do legado, ela é complexa de fato, mas eu acho que é importante que os benefícios da Copa eles podem ser perenizados e multiplicados. Evidentemente, depende aí dos diversos atores que são responsáveis pela organização. O estudo indica que há, num primeiro momento, uma estabilização, mas o nível de exposição internacional que o país gera e as cidades sedes geram, quanto mais eficientes e competentes elas forem, melhor será e maior serão os benefícios, podem continuar alavancando o nível de turistas internacionais, mesmo após a Copa do Mundo. Aqui é uma distribuição de como esses gastos, em torno de 6 bilhões de reais, feitos pelos turistas internacionais, como é que eles serão incorridos por diversos setores. Em termos de impactos setoriais e regionais, vou dar uma acelerada um pouquinho, aqui a gente apresenta no estudo, foram analisados 55 setores e a gente deu um destaque para 35 aproximadamente, 24 nesse primeiro grupo, que foi um corte principal, com destaque para o setor de construção civil, serviço, prestação de serviço, é impressionante, não só prestação de serviço a empresas, prestação de serviço de tecnologia da informação, prestação de serviço de hotelaria, agências de viagem, etc. A análise dessa figura aqui deve ser feita da seguinte forma: essa parte mais escura representa o impacto direto e a parte amarela representa o impacto indireto. Somado, a gente tem um impacto total. Observem que alguns setores, praticamente, embora não tenham um impacto direto, eles são beneficiados em função de toda a movimentação econômica da cadeia produtiva. Aqui é uma figura também que demonstra os outros 11 setores, e a gente só destacou esses outros 11 setores em função da sua característica de concentrar um grupo grande de pequenas e médias empresas. Embora os impactos sejam menores em termos de valores absolutos, mas tem um impacto significativo no que nós, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, consideramos milhares de pequenas e médias empresas que serão beneficiadas. Aqui essa figura demonstra os impactos no PIB de cada cidade-sede, é só o impacto do PIB direto, ou seja, impacto direto no PIB de cada cidade. Talvez essa informação não seja muito relevante. Aqui é só para destacar que o estádio de São Paulo estava considerado aqui como reforma. O estudo foi antes da decisão da FIFA e CBF não aceitarem, ou melhor, o comitê organizador não aceitarem o estádio do Morumbi. Então, na realidade, ele passa para pretinho aqui e o valor da nossa estimativa flutua um pouco. E os valores, esses 14 bilhões que serão investidos diretamente nas cidades-sede, distribuídos, aqui é a cidade-sede, e a distribuição entre as diversas categorias. Eu não vou me ater aos números, que eu acho que isso aí depois pode ser analisado com um pouco mais de cuidado para quem tiver interesse. Um tema que eu acho relevante, que a gente fez questão de destacar, e tem um capítulo específico no estudo, diz respeito à questão da sustentabilidade. E não só sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente, mas sustentabilidade também em termos de legado, sustentabilidade. São as 3 dimensões da sustentabilidade, social, econômica e ambiental. Então isso está tratado, a gente está dando algumas informações relevantes. A FIFA tem um programa denominado Green Goal, The Green Goal, que a gente tem chamado aqui no Brasil de Copa Verde. A FIFA dá algumas orientações com o objetivo de reduzir o nível de emissão, de gerar benefícios sociais. Isso é fundamental. Eu acho que o governo federal já deu algumas sinalizações importantes. O presidente Lula sinalizou que o Brasil vai organizar uma Copa Verde. Algumas decisões ou ações já estão sendo conduzidas nesse sentido. Por exemplo, o programa Procopa de financiamento para os estádios, ele exige certificações ambientais. Então, para um estado obter o financiamento
concedido pelo governo federal, através do BNDES, ele exige que você tenha uma certificação ambiental do projeto e depois uma auditoria ambiental. Aqui é só um exemplo, é impressionante, o volume de emissões na África do Sul está estimado em 2/3, 67% foi causado por transporte aéreo de uma forma geral. Vocês imaginam no Brasil, é a primeira vez que a gente organiza uma Copa com 12 cidades, portanto o desafio de transporte é muito maior. A gente tem um grande gargalo, né, na infraestrutura aeroportuária. O Rui já comentou a questão da matriz de responsabilidade que cada uma das 12 cidades teve que assinar. Então esse é um grande problema e os investimentos já estão direcionados. A gente acredita e eu espero que a partir agora do período pós-eleitoral é que as coisas engrenem uma velocidade, um ritmo mais acelerado. Mas a questão de emissões é um tema muito sério. Pra você ter ideia, pela primeira vez na Copa da Alemanha se falou em organizar uma Copa Verde, e a Alemanha tem toda uma tradição de organização e disciplina. Houve avanço, mas não acredito que tão significativo. A África do Sul, o tema foi abordado, mas acredito de uma maneira não prioritária. A gente tem uma grande oportunidade no Brasil de organizar uma Copa com essa característica que vai ter uma repercussão internacional muito relevante. O tema sustentabilidade está na agenda global e a gente precisa se beneficiar dessas ações voltadas para a sustentabilidade. O estudo, eu também não vou percorrer, ele sugere 7 ideias, 7 passos que poderiam ser considerados pelas cidades-sede para viabilizar uma proximidade maior com o programa da FIFA, que é o The Green Goal. Então fala desde questões de conservação de energia, conservação de água, gestão de resíduos, eficiência do transporte e mobilidade, paisagem, biodiversidade, edifícios verdes e construção sustentável. Cada cidade tem um comitê organizador. As ações elas estão sendo feitas, em alguns casos, de forma bem coordenada e articulada com o governo estadual e até com o governo federal, porém, em algumas cidades-sede a gente viu que, eu tenho percorrido todas as cidades, essa articulação ela ainda precisa ser melhorada. Bom, a gente falou aqui do potencial benefício da Copa, aqueles números realmente são bastante significativos, a sociedade ganha, o legado ele é importante, o empresariado, de uma forma geral, tem uma perspectiva muito positiva de ter benefícios, ou seja, de gerar riqueza a partir dos investimentos que serão feitos por conta da Copa do Mundo, porém, os riscos são bastante importantes de serem tratados, né? E eu acho que o estudo deu um destaque especial para isso. Em termos, a gente dividiu os riscos e condicionantes em 4 grandes grupos. O primeiro deles trata do atendimento das necessidades pelas cidades-sede, né? Que vai desde, eu não vou me ater em detalhes, mas desde questões de infraestrutura, estádio, IBC, AMC Fan Park, só para explicar o que é isso, IBC, International Broadcast Center, IMC, International Media Center, são centros extremamente com tecnologia muito avançada. Cada cidade vai ter um IMC, um centro de mídia, e o IBC, que é o centro de broadcast, de transmissão, que é essa empresa que está vindo para o Brasil, espero que seja instalada no Rio de Janeiro. Ela é responsável, um volume de investimento tecnológico é bastante significativo. Fan Park, a gente teve aí um apetite, né, um gostinho nessa Copa do Mundo, que foi o que tivemos aqui na praia de Copacabana. Para vocês terem ideia, na Copa da Alemanha foram mais de 18 milhões de visitantes nos fan parks. Na África do Sul ainda não tem esse dado, foram menos. Mas no Rio de Janeiro eu tenho certeza que com o clima que a gente tem, com a capacidade de atrair, Rio de Janeiro não, Brasil novamente, ainda não estão definidos aonde serão os fan parks, né? Cada cidade tem um compromisso de organizar o seu. Mas a gente vai ter um número bastante significativo dessas fan parks ou fan fests. Mobilidade urbana, que é o transporte hotelier, o sistema hoteleiro, o estudo indica uma defasagem de 60 mil quartos, 19 mil deverão ser construídos, ou até um pouco mais, já tem novas informações de investimentos internacionais que serão feitos no Brasil no setor hoteleiro, mas ainda assim a gente terá um déficit importante
E a gente viu aqui, por exemplo, uma ação do governo do Rio de Janeiro no sentido de compensar um eventual déficit com soluções bastante criativas, como, por exemplo, ter um cruzeiro. Isso funciona muito bem para o Rio de Janeiro e para algumas das cidades-sede, não funciona para todas. Cuiabá, Brasília, essas cidades não têm costa, não têm litoral, consequentemente deverão ter alternativas de habitação. Energia, segurança, planejamento urbano, todas as cidades vão ganhar muito com a questão de revitalização urbana, embelezamento e etc. Esse capítulo acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, que é a questão do legado. O risco é o não aproveitamento do legado. Legado, a gente ouve muito falar sobre questões dos equipamentos, das arenas, dos estádios. Só que o legado, esse é o legado físico. A gente destaca aqui estádio e outras instalações esportivas e os próprios investimentos em infraestrutura que a gente vai ter. Teremos um aeroporto melhor, por exemplo. Agora, você tem outros tipos de legados que são bastante relevantes. E a gente chama isso aqui de capital físico, mas você tem o legado humano, o capital humano, o legado tecnológico, o legado da marca e da imagem. Como todo capital, o legado está sujeito à depreciação, está sujeito à deterioração. Então, a necessidade de se manter, de se utilizar, de potencializar o uso de todo esse legado, esse conjunto de legado, e não só o capital físico, não só o legado físico, é fundamental. Ações no sentido de utilizar toda essa mão de obra que vai ter que ser preparada, como potencializar o uso da marca, como vender a imagem. Por exemplo, uma determinada cidade-sede, que eu tive reunião, ele já começou a fazer uma medição internacional do número de citações que essa cidade-sede está tendo em termos internacionais. Está medindo, tem gente na porta do aeroporto quando chega um turista, perguntando se ele sabe da Copa. São medições que estão sendo feitas justamente para balizar o que está acontecendo como um termômetro no que se refere à Copa do Mundo. Eficiência econômica, acho que isso aqui é uma grande preocupação. A gente já tem visto os setores da imprensa, de uma forma geral, muito preocupados em relação à necessidade que o país tem de fazer investimentos de forma adequada, de forma eficiente. A opção o Rui mostrou aqui, o volume de investimento público é bastante significativo. A Copa, embora seja uma instituição privada, FIFA, o investimento público que o Brasil, que o país, que o governo se comprometeu a investir é muito significativo. Esse dinheiro poderia estar sendo investido talvez em saúde, educação. Por que a gente está investindo em Copa? Porque os benefícios gerados pela Copa do Mundo mais que compensam o volume do investimento. Evidentemente, eu tenho que alcançar dois grandes objetivos. O primeiro é o aproveitamento do legado, isso é fundamental. E o segundo, eficiência econômica nos investimentos. Isso aqui eu acho que a gente conhece muito bem. Quer dizer, na hipótese de eu não ser eficiente fazendo meus investimentos, eu corro o risco de ter orçamentos ineficientes, readequações e omissões dos projetos iniciais, obras mal executadas, custos gerados por atraso, custos gerados por distorções, enfim, tudo isso que a gente vê muitas vezes em algumas obras públicas. O que a gente tem observado, pelo menos, é uma disposição muito grande dos comitês responsáveis pela organização, no sentido de dar monitoramento e acompanhamento. E eu acho que isso aqui entra no nosso papel como administradores, gestores, e é um legado importante que a gente está vendo. Existe uma questão relevante que é o legado da transparência. Para um país que não tem muita tradição em transparência em gastos públicos, já existem diversos sites, site do TCU, site do Ministério dos Esportes, por exemplo, que trata a questão dos investimentos feitos na Copa do Mundo. Então, os dados são públicos. Eu acho que a questão da transparência ela é fundamental e há já uma orientação nesse sentido. Bom, obviamente tem outros riscos decorrentes de fatores externos, crises econômicas, internacionais, nacionais, cenários políticos e etc., que eu também não vou me ater aqui, mas é importante a gente saber que daqui até 2014, ou até 2016, no caso de Olimpíadas, eventos fora do controle dos organizadores podem acontecer e, evidentemente, precisam ser administrados. Ou seja, a gestão de riscos ela é um tema relevante. Bom, como potencializar os efeitos da Copa do Mundo? A gente entende que a Copa do Mundo pode ser um indutor aí de um círculo virtuoso. A gente tem uma ampla mobilização social, criação de postos de trabalho,
uma geração de um intangível muito importante, a autoestima, o bem-estar, né? Eu estive numa reunião e foi mencionada a questão da síndrome de vira-lata, que a gente tem estado muito em contato com investidores internacionais, por diversos fatores, não só por Copa do Mundo, e a gente observa o nível de importância que tem se dado em termos de investimentos no país, de uma forma geral. A gente está num momento diferente, e a gente precisa capitalizar isso. Fortalecimento das identidades regionais. Algumas cidades serão muito beneficiadas por terem eventos próprios regionais. Isso gera um aumento na visibilidade da imagem, seja do país ou da cidade-sede, nacional ou internacional, e, consequentemente, um aumento da riqueza, um aumento da renda e inclusive, da sociedade de uma forma geral. A gente sinalizou aqui um conjunto, acho que de 5 ou 6 temas relevantes que precisam ser considerados do ponto de vista de organização da Copa do Mundo. Lembrando, a gente tem diversos atores nesse processo. Temos 3 grandes níveis de governo. Temos um comitê organizador contratado pela FIFA, que recebe para estar organizando a Copa, mas que não tem ingerência direta sobre as ações do setor público no nível de cada uma das cidades. Então é muito complexo. A nossa estrutura federativa torna muito complexa a organização de uma Copa no Brasil. Por outro lado, o gestor público, de uma forma geral, não está orientado necessariamente, sobretudo em algumas cidades que ainda não têm um bom nível de profissionalização, para eficiência, para eficácia, né? E, consequentemente, eles não estão acostumados a gerir programas de investimento, projetos de investimento, de uma forma ótima, buscando alcançar 3 objetivos: prazo, custo e qualidade. Esses são os 3 objetivos que minimamente precisam ser perseguidos quando a gente faz um projeto. E a Copa do Mundo nada mais é do que um grande projeto, ou um conjunto de grandes projetos. Então a gente trata esse tema aqui, isso acho que tem muito a ver com a nossa área de atuação, da administração, da gestão, de uma forma geral. A dimensão planejamento e gestão, né? A necessidade de ter um bom processo de planejamento, governança e gestão. Algumas cidades estão fazendo o plano diretor da Copa, ou master plan, ou coisas parecidas. Alinhamento das responsabilidades e compromissos contratuais. Tem um conjunto enorme de responsabilidades. Você tem hosting agreement, host city agreement, matriz de responsabilidade, caderno de encargo de estádio. É um conjunto muito complexo e significativo de documentos e obrigações que precisam ser atendidas. Geração de oportunidades. Enfim, tem que ter monitoramento, controle e transparência, né? É um tema bastante significativo. A gestão financeira. Plano de financiamento, eu tenho que gastar, como que eu vou gastar, como que eu vou ter dinheiro para gerar os recursos necessários. O Rui comentou a questão das PPPs, você tem concessão, aqui no Rio de Janeiro está sendo viabilizada a figura do CEPAC e assim por diante. Estudo de viabilidade, agenda de promoções de negócio, capital humano que vai ser desenvolvido, desenvolver programas de qualificação profissional desde já. A Copa já começou, a gente tem que tomar as ações desde já. Gestão da imagem da cidade, né? Processo de comunicação, o que nós chamamos de atmosfera da Copa, definir agenda de eventos, sejam esportivos, sejam culturais, vinculação com manifestações culturais regionais, por exemplo, Rio de Janeiro, Carnaval, e a questão do legado, né? Legado institucional, social e de infraestrutura. Antônio, deu uma acelerada aqui. Bom, eu sinalizei aqui alguns pontos, mas eu acho que as duas falas, as duas apresentações, elas trataram de tudo. Algumas coisas me chamaram a atenção. Mobilidade urbana, isso aqui é uma coisa que eu acho que não é o fórum, mas talvez a nossa matriz de transporte. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, isso não é tão complicado. E aí o Rui, que está aqui, que esteve à frente, né, grande parte do tempo no PAN, como responsável, gestor do projeto. Deixa eu só abrir aqui um parênteses. Eu antes estava meio cético com relação à Copa e a Olimpíada. Depois que eu chutei os dois, agora eu estou acreditando. Só falta o Brasil ganhar e a gente conquistar 200 medalhas. Mas eu acho que, em termos de planejamento... Não é ganhar de 2-1 deles, né? De virada, vai ser espetacular. Então, a nossa matriz de transporte, no Rio não é tanto problema, mas se a gente fala em nível Brasil, a nossa matriz de transportes é um pouco complicada, né?
E isso me remete a uma coisa que foi pouco ou eu não percebi. A gente falou de administração pública, no painel anterior falamos da burocracia, tudo isso é um espaço para administração, falamos de inclusão social, falamos aqui das questões de hospitais, de hotéis, tudo isso precisa ser gerenciado, mas uma coisa me passou despercebido quando me veio à mente a matriz de transporte brasileira, que é o sistema, que é a logística, né? E em termos de logística, que foi uma das coisas que não foi tratada, eu gostaria só de pontuar, sem entrar muito em detalhe, isso é uma das coisas que um dos nossos conselheiros aborda muito e fala muito em nossos plenários, que é o conselheiro Jorge, e ele não está aí, né? Pena que ele não está aí, né? Que é a nossa possibilidade de atuação nessa questão logística, né? Muito se discute onde é que está a logística de quem é da engenharia, é da não sei o que, não, é de administração, e a administração pode estar participando nisso. Quando a gente olha o que foi apresentado aí, né? Se a gente pensar só em alimento, isso está enfocado aí a questão logística. Se a gente falar da mobilidade das pessoas, também. Ou seja, eu gostaria só de pontuar e nesse caso, deixar destacado aqui a possibilidade de nossa participação. Nossa, que eu me refiro, é dos administradores e da administração, de maneira geral, neste processo, né, em que essa questão de mobilidade, seja de humanos ou não humanos, né, seja de subsistência ou de aporte, suporte, aos eventos esportivos, ela é importante. Nós, de certa forma, que muito se discute por aí, mas só para pontuar, né, a logística é nossa, e nós podemos em muito colaborar com esse processo. Uma outra coisa que me chamou a atenção foram números primeiros com relação a empregos que poderão ser gerados. Quando estava olhando isso aqui, num determinado momento da fala do Zé Carlos, ele levantou a questão das microempresas, a possibilidade delas estarem se desenvolvendo. Eu fico visualizando a possibilidade das inovações no empreendedorismo, não só empreendedorismo ou atividades que podem ser desenvolvidas pontualmente, né? A gente está falando aí de cruzeiros, navios encostados, mas tem também todo um sistema de transporte interno, que aí nós vamos ter, para agora, né, as vans que a gente tanto pichou e tanto reclamou agora vão ser bastante importantes, né, com translados de pessoas, com outras atividades ali de alimentação. Ou seja, eu depois dessas duas falas, depois do que eu ouvi também aqui no evento, no encontro com o Senado, eu fiquei muito otimista no aspecto da possibilidade de geração de negócios, do ponto de vista de empreendedorismo, do ponto de vista de geração de emprego ou de geração de trabalho para os egressos, os formados ou aqueles que já estão na atividade há algum tempo, e também uma grande possibilidade para aqueles que estão estudando, né? E se a gente pode falar de visualização de cenários para eles, isso aqui que foi apresentado agora é uma evidência do que eles podem começar a pensar e estudar, se é que já não estão estudando, né? Quando está ali escrito passado, presente e futuro, foi apresentado aqui, é o futuro que eu não sei mais se é realmente ou se é uma realidade. A gente está aí. A gente tem aí 5 minutinhos para pergunta. Se ninguém tiver, eu tenho 2 para fazer. Aí vocês, se tiver alguma aí. Cecília Garzese dos Santos, é isso? Cadê a Cecília? Oi, Cecília. Oi. Para o Rui. E a cidade, vou fazer até entonação, e a cidade da música, como fica? Desculpa, mas eu quero saber. Que isso é um investimento também, que foi feito e pode também... Evidentemente, a cidade da música pode entrar dentro de um contexto, né, de servir de base para um evento obrigatório da Copa do Mundo. Eu servi a todos os governos, não é a primeira vez que eu sou secretário, né? Espero que não seja a última, né? Mas foi uma decisão de governo, construir um equipamento que servisse de âncora para a cidade, de divulgação da cidade. Aconteceram alguns descompassos na gestão orçamentária da coisa, né? Por dificuldades de relacionamento dos 3 níveis de governo. Eu
sou testemunha disso, porque eu vivi o processo do Pan-Americano, a dificuldade de relacionamento existente antes da chegada do governador Cabral, o atual prefeito era o secretário de esporte do Cabral e tudo. Os três níveis de governo não se falavam. E nós, que éramos secretário, Orlando, que era ministro, né? Nós tivemos que construir uma linha de entendimento, tá? Para poder andar as coisas. E o município da cidade o município do Rio de Janeiro assumiu responsabilidades até 2006, deles sozinhos investindo no evento que foi assinado tanto pelo governo federal como pela cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, a governadora da época, se negou a assinar a realização do Pan-Americano. E o Pan-Americano, desculpe me alongar, mas aí eu já vou falar, ele tem dois momentos. O primeiro momento é o Pan-Americano só. Custaria 300 milhões de dólares. Era o Vasco da Gama, era o aterro do Flamengo, tá? E quem duvidar, basta apanhar o dossiê de candidatura de 2007. Não existiria Engenhão, não existiria nenhum desses novos equipamentos. E depois surge uma candidatura à Olimpíada 2012. E por problemas de natureza política, a prefeita de São Paulo lança a candidatura de São Paulo para levar a Olimpíada para São Paulo, com o Rio de Janeiro fazendo o Pan-Americano. E aí, para não dar possibilidade de uma ruptura institucional, o Rio de Janeiro modifica o projeto aprovado do Pan-Americano para um projeto Pan-Americano Olímpico. E aí vai aquele orçamento de 3 bilhões e qualquer coisa. Tá, o orçamento inicial era 1 bilhão e qualquer coisa na nossa moeda. Vai até porque teve que fazer Engenhão, teve que fazer tudo para fazer frente a São Paulo. E o que acontece? O Rio vence a disputa contra São Paulo, larga a marcha, apresenta a candidatura, mas só a cidade dá garantia da realização dos Jogos. Com o orçamento de uma cidade é automaticamente desclassificado pelo Comitê Olímpico Internacional, né? E aproveitamos então a experiência e tudo aquilo que foi construído, nós decidimos que seria utilizado em todos os eventos do Rio de Janeiro. Os eventos esportivos estão aí, ou os equipamentos esportivos. E a Cidade da Música vai fazer parte desse contexto, não tem a menor dúvida disso. Ela será utilizada para um mega evento da Copa do Mundo. Estou certo ou estou errado? Pode ser até usada para abertura dos jogos. Claro, aí depois acontece, entra no ciclo normal da cidade. O Rock in Rio pode É um ser ciclo usado normal, é um belíssimo equipamento, sem crítica nenhuma, tá? Mais uma vez, o maior respeito que eu tenho aos governantes, mas será um belíssimo equipamento para a cidade. Obrigada. Bem, o Rui agradecendo a causa, agradecendo ao Rui. E esperando contar com vocês numa próxima oportunidade. Aqui pôs olímpico, hein? Aqui pôs olímpico. Não tem código, mas é que mostrar para a gente fazer junto. Senhoras e senhores, caminhamos para os momentos finais de mais um encontro dos administradores do Rio de Janeiro. Certos de que os momentos vivenciados ao longo deste dia serão valiosos para reflexão e enfrentamento de novos desafios que exigem a participação ativa dos administradores. Neste dia 9 de setembro, em que comemoramos as bodas de platina que correspondem os 45 anos de criação da profissão no Brasil, não poderíamos nos despedir sem cantar o parabéns para você e de servir um cupcake especialmente preparado para esta ocasião. Para este momento, convidamos a administradora Mônica Batista da Silva, que exatamente no dia de hoje também celebra o seu aniversário. Vou beijar em nome de todos os administradores presentes. Olha, a população é de 39.640 administradores, e mais 7 mil em vias de ingressar. Então eu represento aqui, olha que responsabilidade, hein? Um imenso beijo pelo aniversário da Mônica, que
Veja só que coisa incrível. Mônica nasce no dia 9 de setembro de 1965, quando a profissão nasce. Então, as certidões de nascimento são duas, uma institucional e outra pessoal, mas elas se fundiram no tempo, no espaço, e Mônica, não sei se influenciada por isso, é administradora como nós. Tá? Parabéns a você. Vamos juntos cantar os parabéns. Um, três, vamos juntos. 1, 2, 3. Logo após as palavras do presidente, será servido o cupcake no anexo. Neste momento, o presidente do CRA-RJ, administrador Wallace de Souza Vieira, fará o encerramento oficial do 5º ENCAD. Bom, bem, eu acho que foi um dia de muitas conquistas, né? Não só do plano da administração, mas do plano da interação pessoa a pessoa. Eu vi esse grupo todo aqui, nesta data, muito contente, muito feliz de estar aqui, participando desse evento, né? Trocando ideias, trocando informações, recebendo contribuição ou contribuições dos participantes. Então, eu vejo como uma missão cumprida de cada qual aqui presente este dia de hoje. E eu acho que o dia foi muito bom porque vocês permaneceram praticamente todos aqui, ainda que estejamos chegando às 19 horas. Mas eu gostaria de convocar Fernanda, Calebete, cadê as pessoas do Conselho? Fernanda, Beth, Lúcio, enfim, todos, eu quero que vocês conheçam O pessoal que está lá no fundo. Parte da equipe. Onde está a Beth? Está escondida. Então, a equipe do Conselho que tornou viável, que viabilizou o evento. Eu fui apenas aqui a pessoa que assinava, né? Assinava a documentação, talões de cheques, né? Ou cheques, mas essas pessoas sim, essas fizeram o evento, ok? Uma salva de palmas, então.